Boa noite a todos. Graça e paz a vós, da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos nessa noite de adoração ao nosso Deus, aos nossos irmãos, amigos, visitantes e conhecidos, sejam todos bem-vindos. Abra sua Bíblia nos Salmo 119, para iniciarmos nosso culto de adoração ao nosso Deus nessa noite. Esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor e adorar o Senhor. É um privilégio para nós poder exaltar o Senhor nessa noite. Salmo 119. Enquanto isso, você procura, vou passar uns avisos aqui rapidamente. Sexta-feira, dia 10/12, às 8 horas da noite, tem encontro da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. As mulheres aí possam ficar bem atentas aí. Qualquer coisa, só falar com a irmã Raquel ali. E sábado também, dia 11/12, tem encontro da IBASC, Associação das Igrejas Batistas do Sul Catarinense. Será em Garopaba, às 15 horas. Todas as igrejas sul-catarinenses vão se encontrar em Garopaba. Mais informações, pode falar com o pastor. É bom a gente estar se reunindo também para poder participar, é bem legal, interessante. Então, grava na sua agenda aí, a Mulheres, sexta-feira, às 8. E a da IBASC, sábado, às 15 horas, amém? Salmo 115, é uma meditação que quero compartilhar com os irmãos nessa noite, que eu estava meditando no Salmo 119. Apenas o versículo em destaque, que é o versículo 57. Salmo 119, versículo 57. Assim diz a minha versão: O Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as suas palavras. Nessa meditação, eu meditei, foi no Salmos com Spurgeon, nesse dia. Eu trouxe um livrinho de Salmos, lá do evento que a gente foi, lá em São Paulo. E dizia assim, muito interessante, se você puder prestar atenção, né? Um pouquinho de silêncio nessa hora. Tu és a minha porção, Senhor. Assim diz o Salmo 119, 57. Se Deus é a minha porção, então devo ficar contente, sem nenhuma outra porção. Ele é suficiente na pobreza, ou suficiente na perseguição, ou suficiente na vida, ou suficiente na morte, ou suficiente para sempre. Se Deus me dá a si mesmo, então é mais do que como se Ele tivesse me dado o mundo inteiro. Ah, como feliz ficou o apóstolo Paulo, que conhecendo Deus como sua porção, poderia dizer: aprendi a estar contente, sejam quais forem as circunstâncias. Sei o que é estar necessitado e sei o que é ter o suficiente. Eu aprendi o segredo de estar contente em todas as coisas, em qualquer situação. Assim como está em Filipenses 4, 11 e 12. Se Deus é a minha porção, que dignidade, que honra. Que dignidade, que honra é conferida ao homem pecador. Eu merecia ser despojado de tudo que tenho, ser expulso da presença de Deus eternamente, sem nenhum tostão, miserável e maldito. Mas em vez disso, Deus, em sua graça e infinita misericórdia, Ele me dá uma mansão celestial, uma cidade gloriosa, um reino eterno e mais. Ele me dá a si mesmo. Como diz em Jeremias, nós seremos o seu povo e tu serás o nosso Deus. Deus, em toda a sua graça, em toda a sua glória, Ele mesmo, Ele é meu, porque Ele é minha porção. O Senhor é a minha porção. Salmos 119, 57. Amém? O que mais nós desejamos do Senhor? Será que desejamos algo a mais do Senhor? Ele sendo a nossa porção? Ele sendo tudo? Ele sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis? Não desejamos mais nada, a não ser adorar o Senhor nessa noite. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de cearmos com o Senhor, de assentarmos à mesa. Um dia muito especial. Às vezes a gente pode... Eu sei, irmãos, que é difícil, né? Às vezes nas nossas meditações diárias a gente tem dificuldade de entender algumas coisas. Passa por dificuldades normais, né? Como todos os seres humanos. E às vezes tem até dificuldade de estar um dia disponível e com toda a nossa emoção e vigor e
e adorar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E às vezes até inventar desculpas para o Senhor de vir à casa do Senhor ao domingo e adorar o Senhor e exaltar o Senhor. Mas eu me alegro porque quando eu chego aqui tudo isso passa. Tudo passa. E é bom. E como é bom estar aqui na casa do Senhor e adorar o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Por isso eu peço que você abaixe sua cabeça nesse momento. Vamos nos colocar diante do Senhor, vamos exaltar o Senhor, engrandecer ao Senhor e colocar nossas vidas diante do Senhor. Há dificuldades, enfrentamos dificuldades, todos enfrentamos. Pode ser que nessa noite esteja alguém enfrentando dificuldade no casamento, outro procurando um trabalho, algum até com falta de alimento em casa. Todos passamos por dificuldades, né? Nessa vida todos teremos aflições, mas Jesus disse que tenha bom ânimo, Ele estaria conosco. Esse é o nosso regozijo, essa é a nossa fonte de alegria. Jesus está conosco. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos orar. Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Deus, obrigado por esse dia, Pai. Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Deus, nós temos que adorar muito ao Senhor, Deus, porque se estamos aqui, Deus, foi o Senhor que nos trouxe. Vontade nossa, Pai, temos nenhuma vontade. Mas o Senhor que nos puxa, Deus, o Senhor que nos levanta. O Teu Espírito, Deus, que nos dá vigor, Senhor. Obrigado, Deus. Oh, Deus, obrigado porque o Senhor disse que deixaria o Consolador e esse é que nos ajuda. O Santo Espírito do Senhor, Pai, que nos ajuda nessa noite. Deus, nós queremos adorar o Senhor, Pai, de toda a alma, Deus, de todo o coração, Deus. Deus, nos ajuda, Pai, como igreja, Pai, como um corpo, como um servo, Deus, como servos do Senhor, Deus. Nós queremos ser humilhados, Pai, de fato, nessa noite. Para que o Senhor, Deus, seja exaltado, Deus. Porque o que importa a nós, Pai, é adorar o Senhor. O que importa, Deus, é que o Senhor cresça e nós viemos a diminuir na Tua presença, Pai. Deus, por isso eu te peço que o Senhor possa nos abençoar, Deus. Abençoa cada um aqui, Senhor, cada família representada. O Teu povo, Pai, que se reúne, Senhor. Abençoa, Pai. Cuida, Pai, de nós, Deus. Nós desejamos o Teu cuidado, Senhor. Deus, o que seríamos de nós, Pai, sem a presença do Senhor, Deus? Ó, Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, Pai. Não há outro igual ao Senhor, Deus. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai, a prestar, Deus, a cultuar, Deus, a prestar um culto verdadeiro ao Senhor, Deus. Um culto que agrade ao Senhor, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque desde o amanhecer, Deus, até esse momento, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da Tua igreja. E nós te louvamos, Senhor. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Grupo de louvor. Obrigado, André. Boa noite, igreja, graça e paz, amém. Quero convidá-los nesse momento a ficarem de pé, para que a gente possa então cantar, adorar o nome desse nosso Deus, declarando a Ele que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, amém? É a vida de Cristo que nos traz vida, amém? Vamos louvar esse Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças a Deus que a nossa vida está nas mãos daquele que vive. Amém, queridos? Que nós possamos assim o fazer durante esse culto, durante a nossa vida, entregando aquilo que temos a Ele. Amém? E nesse mesmo espírito de adoração, eu quero convidar você a dizimar o Senhor, ofertar a Ele, sabendo que isso também é a adoração a esse Deus, a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Amém, queridos? Então, enquanto nós cantamos essa música, você assim venha fazê-lo. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Deus, queremos te agradecer, Pai, porque, como declaramos através desse louvor, queremos te sentir nesse lugar, Deus. Queremos que o Senhor esteja conosco, Pai. Sabemos que para isso, Deus, há muito ainda que renunciar de nós, Deus. Há muito, Deus, que precisamos que o teu sangue venha nos limpar, Pai. Mas que, Deus, seja feita a tua obra sobre nós, sobre a tua igreja nesse local, Deus. Te agradecemos, Pai, porque o teu Espírito, Deus, habita no meio de nós, como diz a tua palavra, Senhor. Por isso, continua, Deus, a ministrar através dos louvores em nosso coração, Pai. Continua a falar, Deus, como diz essa música, que possamos, Deus, clamar o teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas
alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz, leve a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a
irmãos podem se assentar e nesse momento nós vamos estar então passando a palavra ao pastor Alzenísio. Amém? Boa noite a todos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração para que vamos orar. As crianças estarão sendo encaminhadas ali para a sua sala. Peço que você feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor esta noite, por este momento em que estamos reunidos como povo do Senhor para prestar este culto ao Senhor. E agora, Deus, quando iremos meditar na Tua Palavra, nós aqui, as crianças também, nós rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre as nossas vidas, oramos pelas professoras, pelas crianças, que o Senhor possa usá-las, ó Deus, como um instrumento nas Tuas mãos para trazer, instruir, ó Deus, as crianças no caminho em que deve andar. Que o Senhor esteja abençoando, que o coração dessas crianças possa ser como uma terra fértil, em que a palavra do Senhor possa cair como semente boa, poderosa e produzir muitos frutos para a glória do Teu nome também. Pedimos a Tua direção sobre as nossas vidas aqui. Em nome de Jesus, amém. Ok, as crianças podem acompanhar a irmã Raquel, também o irmão André. E nós aqui vamos também meditar na palavra de Deus. E eu quero dar as boas-vindas a todos que nos visitam, que estão aqui nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Também agradeço a presença daqueles que nos acompanham pela internet. São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E hoje é uma noite muito especial, porque nós celebramos a ceia do Senhor. E nós temos, na ceia, eu estava compartilhando hoje de manhã, enquanto nós ministrávamos a ceia, me ocorreu também esse insight que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu imaginei uma situação hipotética, se nós algum dia chegarmos a viver uma situação em que a Bíblia seja nos tirada, a palavra de Deus escrita, impressa, digitalizada nas suas formas que temos acesso hoje, se fosse nos tirado isso, eu acredito que apenas com a ceia do Senhor, com essa ordenança, o Evangelho ainda assim seria proclamado, o Evangelho ainda assim seria perpetuado até a vinda do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela é uma proclamação do Evangelho de forma dramatizada e de uma forma que nós não conseguimos fazer com a palavra de Deus, porque é claro que envolve a palavra de Deus também na ceia, e é o que a gente vai fazer aqui, fazendo algumas considerações sobre a ceia. Mas quando da ocasião da ceia do Senhor, nós temos os nossos 5 órgãos do nosso sentido envolvidos, né? A nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato. Então, isso é algo muito extraordinário. É um momento muito especial na vida do povo de Deus. E hoje a gente não vai dar aquela sequência no Evangelho de Marcos, exatamente porque nós temos a ceia e eu quero aproveitar este momento, o ensejo da ceia, para nós fazermos algumas considerações a respeito da ceia do Senhor. Eu sei que muitos sabem do que é a ceia, tem bastante conhecimento bíblico, mas nunca é demais a gente voltar e fazer uma revisão, uma reflexão a respeito daquilo, de temas bíblicos que às vezes para nós parecem ser tão comuns, tão normais, e nós não paramos para repensar, para refletir, para reavaliar
esses temas. Por exemplo, hoje nós temos aqui, e à noite nós temos um grupo bastante, digamos assim, misto, vamos dizer assim. Nós temos membros aqui da nossa igreja, nós temos, possivelmente às vezes nós temos membros de outras igrejas, nós temos alguns irmãos nossos que já são quase membros, né? São membros de fato, talvez ainda não de direito, né? E nós temos outros visitantes, talvez de outra igreja, pessoa que talvez já faça parte de uma igreja, já seja batizada, enfim. Então, eu quero, na minha proposta aqui hoje, dentro do tempo que o tempo nos permite, de repente a gente construir uma reflexão, um pensamento teológico a respeito da ceia. Só para dar um sumário do que a gente pretende abordar aqui, não extrapolando o tempo que nós temos, a gente quer pensar o que é a ceia, qual o precedente da ceia, onde surgiu, como surgiu, por que a ceia, qual o significado da ceia, e depois eu gostaria de tratar de uma questão que talvez seja o ponto principal da nossa abordagem aqui hoje, que é quem deve participar da ceia. Tratar de algumas posições que pretendem responder essa pergunta, né? E falar um pouquinho sobre o que é a igreja, para que a gente tenha uma compreensão do que é a igreja, para poder entender quem de fato pode participar da ceia. Quando eu falo de construir um pensamento teológico, de repente você pode falar assim, não, esse negócio, isso é para teólogos, isso é para pastores, isso é para alguém que entrou numa academia, isso é para alguém que estudou seminário. Não, todos nós, em certo sentido, nós somos teólogos, né? Por quê? Por que nós somos teólogos? Porque nós todos temos algum pensamento a respeito de Deus. Todos nós pensamos alguma coisa a respeito de Deus. E a questão é onde nós buscamos, qual é a fonte de onde nós extraímos esses pensamentos, né? E qual o resultado desse pensar teológico. O que isso produz? Se a teologia nossa é boa ou se é ruim. Essa é a questão, né? Mas eu tenho um amigo, colega, irmão em Cristo, pastor Tione, que ele diz assim, teologia escreve com lápis. Teologia se escreve com lápis. Eu acho fantástica essa afirmação, essa declaração do pastor Tione, porque, de fato, teologia é feita, é construída a partir, no nosso caso, né, que temos a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então, a teologia, nós construímos, né, nós fazemos reflexão teológica a partir das Escrituras Sagradas, mas também do contexto da igreja e ainda mais a sociedade onde a igreja está inserida. Então, a gente precisa considerar esses três elementos para se construir um pensamento, uma base teológica. Por isso é que é interessante a frase do Tione, né, quando ele diz que teologia se escreve com lápis. Por quê? A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, né, ela está aqui, nos foi dada de forma proposicional, de modo que nós possamos investigar, nós possamos perscrutar, pesquisar. Ela é imutável, de fato, é a palavra de Deus, que transcende as eras, as épocas. No entanto, a nossa sociedade, o contexto cultural no qual nós estamos inseridos, ele passa por variações, ele passa por mudanças. E a teologia é um exercício de dar resposta para os desafios diante dos quais nós somos colocados. Então, eu quero aqui juntos, né, construirmos. E vocês vão entender, eu quero trazer alguns argumentos, tá? Principalmente posicionamentos, argumentos mais fundamentados na Bíblia, né, bem consistentes teologicamente, para que no momento de nós participarmos da ceia, você tenha um conjunto de informações
para você aduzir, para você juntar e falar, não, eu posso participar da ceia, eu devo participar da ceia, eu não devo participar da ceia. É esse o meu intuito. Não sei se vou conseguir, mas é a minha intenção. A minha intenção, já vou dizendo de antemão, não é segregar, não é dividir, não é afastar, não é excluir. Pelo contrário, é chamar, é delimitar os que são e os que não são, os que fazem parte e os que não fazem parte, né? E evitar também, esse é um outro ponto, um outro intuito, evitar que eu seja responsável por induzir, por conduzir vocês a fazerem uma coisa irrefletidamente que trará consequências, que poderá trazer consequências muito ruins na vida de vocês. Então, dito isto à guisa de introdução, o que é a ceia? Qual o precedente? Por que nós fazemos a ceia? Que negócio é essa mesa aqui com esses elementos que nós colocamos aqui, que é o pãozinho, que é o suco de uva, o vinho? Por que nós fazemos isso? De onde surgiu esse negócio? Essa é a questão que a gente precisa também entender. De onde Jesus tirou essa ideia? Todos nós aqui que conhecemos a Bíblia, talvez com a caminhada longa de fé, talvez com a caminhada mais curta, todos nós concordamos e entendemos e aceitamos que quem instituiu a ceia para a igreja foi o Senhor Jesus. Mas de onde Jesus tirou essa ideia? Isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas qual é a origem da ceia? Então a ceia do Senhor, tentando responder essa pergunta, a origem, a ceia do Senhor, ela tem o seu precedente lá no Antigo Testamento, na Páscoa. Né? O que aconteceu na Páscoa lá no Êxodo? Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12, depois você pode ler. Nós não vamos ler todos os textos, todas as passagens, porque senão nós iríamos ficar aqui pelo menos até meia-noite. Não é essa também a intenção, mas a gente também não quer sacrificar alguns conceitos por causa da pressa, da correria. Então, a ceia do Senhor tem o seu precedente na Páscoa, quando Deus salvou o seu povo do anjo da morte. Então, Deus ordenou que o seu povo celebrasse essa refeição da Páscoa. O povo de Deus estava cativo no Egito por 400 anos, e então chegou o momento de Deus libertar. E Deus iria enviar um anjo da morte que iria fulminar, iria matar, destruir todos os primogênitos dos egípcios, tanto dos homens quanto dos animais. E aí Deus então ordenou ao seu povo que celebrasse essa refeição da Páscoa como memorial e preparasse essa Páscoa para que quando esse anjo passasse, ele passasse por cima e então não massacrasse os primogênitos dos israelitas. E essa refeição, ela marca, a Páscoa, ela marca o nascimento de Israel como nação. Israel até então era um povo grande, um povo, uma população enorme, porém escrava, porém sem uma identidade. Mas essa refeição é muito interessante, né, que uma comida, o ato de você sentar e comer, isso possa produzir, possa forjar uma identidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A Páscoa vai dar uma identidade a Israel como nação. Israel até então não tinha uma identidade, era um povo escravo. Então a Páscoa iria definir a identidade de Israel. E quem participava, quem podia ou poderia participar daquela Páscoa? Somente a comunidade, somente a congregação de Israel. Lá em Êxodo 12, 47, nos é dito que toda a congregação de Israel o fará. Essa é a ordem, este foi o instituto que Deus deu para Israel. Toda a congregação fará a Páscoa uma vez, instituto perpétuo, o qual Israel
veio fazendo ao longo dos séculos. Essa Páscoa ela aconteceu provavelmente 900 anos antes de Cristo. Quando Cristo veio, há 2000 anos atrás, ele celebrou essa Páscoa com os seus discípulos. É claro que ao longo dos anos, dos séculos, essa Páscoa instituída lá em Êxodo, capítulo 12, lá no Antigo Testamento, logo depois da saída do povo, da libertação do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, é claro que ela sofreu algumas mudanças, mas a essência continuava sendo mantida. E então, há 2000 anos atrás, Jesus se reuniu com seus discípulos na noite anterior à sua crucificação para participar dessa Páscoa. Lucas, o evangelista, lá no seu evangelho, no capítulo 22, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Essas palavras foram as palavras de Jesus dirigida aos discípulos, demonstrando o desejo que o Senhor tinha de comer essa Páscoa com seus discípulos, e isso aconteceu numa noite anterior ao sacrifício de Jesus. Por que Jesus tinha esse desejo? Porque era necessário que Jesus participasse dessa Páscoa exatamente nesse momento da história da redenção, um dia antes, uma noite antes da sua crucificação. Porque Jesus queria instruir os seus discípulos, Jesus queria orientar os seus discípulos, Jesus iria ressignificar, talvez ressignificar não seja uma palavra boa, mas Jesus queria mostrar para os discípulos o verdadeiro significado daquela Páscoa instituída lá no Êxodo. Jesus então iria transformar a Páscoa instituída lá no Êxodo em algo novo, algo que não apontava para uma libertação do povo de um jugo dos egípcios, mas apontava para uma libertação muito mais profunda, uma libertação do povo de Deus dos seus pecados. Então, Jesus iria mostrar o verdadeiro significado da Páscoa para os seus discípulos. E nós vamos encontrar bastante passagens nos evangelhos mostrando que Jesus, de fato, acaba reconstruindo a Páscoa a fim de dizer para os seus discípulos, a fim de fazê-los compreender a natureza da morte que o Senhor estava para enfrentar. Então, é importante que a gente entenda uma coisa. Então, nós sabemos que Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Lá, há 2000 anos atrás, Jesus foi dependurado, foi posto numa cruz e ali ele sofreu e ele morreu pelos pecados do seu povo. Só que séculos antes, talvez 590 anos antes de Cristo, Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa através do profeta Jeremias. Deus prometeu fazer uma nova aliança com o seu povo. Não perca a linha do tempo. 590 aproximadamente antes de Cristo, 590 anos antes de Cristo, Deus prometeu fazer uma nova aliança com o seu povo. Uma nova aliança. É importante que a gente leia esse texto de Jeremias, capítulo 31, do 31 a 34, para a gente entender a natureza dessa nova aliança e entender o porquê da ceia. Então, lá em Jeremias, se você puder abrir a sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, nós encontramos, então, a promessa da nova aliança. Inclusive, na minha Bíblia aqui, está em negrito aqui o título que os editores colocam, a promessa da nova aliança. E, de fato, agora aqui eles acertaram. E o texto diz o seguinte, Jeremias 31, a partir do 31. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Poderíamos falar muito sobre essa nova aliança, mas é óbvio que essa nova aliança ela tem algo muito distinto e melhor do que a antiga aliança que Deus fez lá no Sinai com o seu povo Israel. Aquela antiga aliança, através da qual Deus estabeleceu uma relação com o seu povo, chamando Israel, né, que foi feita no Sinai, a lei e a palavra de Deus foi escrita em tábuas de pedras. Agora, essa nova aliança, essa promessa de uma nova aliança nos diz que Deus vai imprimir, vai colocar essa lei dele, a palavra dele na nossa mente e no nosso coração. Então nós não precisamos mais, a semelhança daquele sistema lá do Antigo Testamento, dos sacerdotes que traziam os ensinamentos e as orientações para que o povo naquela aliança pudesse oferecer seus sacrifícios e tudo mais. É isso que ele quer dizer, que não precisamos ser mais ensinados. Não quer dizer que nós, como igreja, não precisamos de pessoas que nos ensinem. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4:11 que Deus deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e alguns como pastores e mestres. Então Deus levanta pessoas para instruir, para ensinar. Mas a ideia aqui não é que nós não precisamos mais de um sacerdote, porque na nova aliança todos têm acesso a Deus através do único e supremo sumo sacerdote Jesus Cristo. Todos nós podemos chegar até Deus. O acesso foi livre, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor. Foi o Senhor Jesus que construiu esse caminho. E por isso, como diz o autor da carta aos Hebreus, nós podemos chegar diante do trono da graça do Senhor com confiança para recebermos aquilo que nós pedimos. Então percebam que essa nova aliança, ela é esplêndida, ela resolve o problema principal, o problema que nos separa de Deus, que é um coração contaminado, corrompido pelo pecado. Deus coloca a lei dele no nosso coração. E essa nova aliança, ela teve o seu cumprimento na morte de Jesus. Deus, ele vai selar, ele vai ratificar essa nova aliança prometida lá em Jeremias, 500 e tantos anos antes de Jesus vir. Deus, o Senhor, vai cumprir essa promessa da nova aliança e ratificar essa nova aliança através do sangue de Jesus. Por isso que quando Jesus ele está ali com os discípulos, Jesus, isso está escrito em Mateus, Jesus ele vai pegar o pão, ele está ali só com os discípulos, com os 12, que depois seriam chamados e designados como apóstolos. Jesus vai pegar o pão e vai falar: tomem, comam este pão é o meu corpo. E depois Jesus vai pegar o vinho, né, e o cálice, e vai dizer que aquele cálice, Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então Jesus ele fez do pão e do vinho um sinal dessa nova aliança. Então Jesus mostra isso, os elementos da ceia como sinal da nova aliança. Lucas 22:19, nós temos o seguinte registro, diz assim: e tomando um pão,
tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então a ceia foi instituída pelo Senhor para o seu povo observá-la até o dia em que ele estivesse voltando. Existem muitas posições e conjecturas e teorias teológicas, digamos assim, a respeito de como Jesus está presente nos elementos da ceia. Para nós, da Igreja Batista, nós cremos que Jesus está presente na ceia do Senhor, tanto simbolicamente através dos elementos, porque é um memorial, mas também está presente espiritualmente. Então, para nós, o pão continua sendo pão, o cálice ou o suco de uva continua sendo o suco de uva. Então, o pão e o suco são símbolos do sofrimento de Jesus naquela cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados. E nós somos lembrados neste momento que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e que nós temos uma comunhão com o Senhor e nós temos uma comunhão com os nossos irmãos. Então, é um momento muito especial, porque essa ceia ela nos faz retroceder para o passado, olhar lá para trás, quando Jesus morreu por nós, e nos projeta também um olhar para o futuro, porque olhamos para trás, lembramos da morte de Jesus, lembramos que o sangue de Jesus é que nos trouxe a remissão, o perdão dos nossos pecados, que nos inseriu na família de Deus, e que nós podemos hoje desfrutar de comunhão, hoje nós podemos estar participando dessa mesa, mas essa participação dessa mesa, desse banquete aqui, na verdade, é um antegozo daquele banquete futuro que Jesus promete lá em Apocalipse, que é chamado de as bodas do Cordeiro, quando nós estaremos na presença do Senhor. Então, é basicamente isso. Agora, a questão que a gente vai talvez gastar um pouco mais de tempo é quem pode participar desta ceia aqui. Eu não estou falando da ceia lá na Igreja Assembleia de Deus, eu não estou falando da ceia lá nas bodas do Cordeiro, aquela futura, mas eu estou falando desta. Quem pode participar desta ceia aqui? Essa é a questão. E assim, a gente fica meio triste com isso, porque na Bíblia nós não vamos encontrar uma resposta clara, um mandamento expresso do Senhor falando: olha, é fulano de tal que podem participar da ceia. É por isso que nós precisamos pensar, e pensar teologicamente, e refletir a partir das Escrituras. Quando se tem um mandamento claro, um mandamento expresso, não há o que se discutir. Quando se tem uma lei, por exemplo, Jesus falou: façam em memória de mim. Pronto, nós temos que fazer e acabou. Mas Jesus não disse quando, tempo, de quando em quando, qual o período que a gente deve fazer, se é de mês em mês, se é de semana em semana, se é de ano em ano. E Jesus também não deixou tão claros quem deve participar. É claro que nós sabemos, por só fazer uma leitura do livro de Atos, que ser crente no Novo Testamento é você fazer parte de uma igreja. Os crentes criam e eram batizados. O batismo, na compreensão dos nossos primeiros irmãos, era a entrada para a igreja. Então isso é tranquilo, Mas existem algumas, uma vez que a Bíblia não tem um mandamento claro, um mandamento expresso, uma ordem expressa para nos dar uma resposta, nós às vezes gostamos mais disso, porque a gente tem preguiça de pensar, de refletir, a gente quer a coisa pronta. Às vezes a gente gosta muitas vezes de um conjunto de regras. Sabe por quê? Porque isso é mais fácil. Isso evita da gente pensar.
Isso evita da gente refletir, de gastar tempo, de orar, de ler, né? Mas a liberdade que nós temos em Cristo, inclusive nós como batista, a liberdade que nós temos de examinar o livre exame das Escrituras, isso é uma grande bênção para nós. A liberdade que temos em Cristo é para nós pensarmos, é para nós avaliarmos as situações e tomarmos decisões de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, de maneira que nós sejamos também edificados, que todos nós cresçamos. Então a gente precisa considerar algumas questões quando a gente vai fazer escolhas, as quais nós não temos um mandamento claro nas Escrituras, mas nós temos princípios. E assim, para tentar responder essa pergunta a respeito de quem deve, quem pode participar da ceia, eu consultei dois pastores batistas, escritores, que já não estão mais entre nós, né? Eles já partiram, já estão com o Senhor. Foram homens, peguei batistas porque seria melhor, mas tem outros também. É claro que quando a gente traz esses nomes, quando a gente faz uma citação de um irmão, de um autor tal, isso não quer dizer que a palavra desses homens seja final e absoluta. A palavra final e absoluta é de Deus. Mas eles nos ajudam, eles nos abrem um leque para nós dialogarmos, para nós pensarmos e procurarmos um entendimento a respeito de um tema que talvez não seja tão claro nas Escrituras. Então, eu consultei o pastor, que já está na glória, né? O pastor Ebenezer Soares. Esse pastor é muito conhecido, foi um, digamos assim, uma pessoa de grande expressão no meio batista brasileiro. Inclusive o filho dele, o pastor João Marcos, ele é o diretor executivo da nossa Junta de Missões Mundiais. E ele tem um livrinho, ele escreveu um livrinho, que esse livro se tornou o vade-mecum dos batistas. Hoje já ficou meio de lado, já foi deixado de lado, porque de 90 para cá começaram-se num movimento teológico que meio que deixou de andar naquelas veredas antigas, digamos assim. Como se tudo agora fosse novo, como se nós agora a partir de 90, da década de 90, tivéssemos descoberto a roda. Então, esse livro ele teve uma grande influência nas décadas de 80, 70 e talvez até um pouquinho antes, porque ele já foi reeditado umas 3 vezes. Nesse livrinho do pastor Ebenezer, ele fala de 3 posições a respeito da ceia do Senhor. Ele fala a respeito da ceia livre. E na concepção dele, a ceia livre, na ceia livre, poderia participar todos os crentes batizados, independente da denominação. Se a pessoa é batizada, ela está em comunhão com a sua igreja, então ela pode participar da ceia. Que pelo menos até então, a posição que a gente vem adotando, né? Então essa é a posição da ceia livre. Mas ele fala de uma outra posição, que é a ceia restrita. Nesse tipo de ceia restrita, quem é que pode participar da ceia? Pode participar da ceia os membros da igreja local, e se eventualmente tiver um irmão de uma outra igreja da mesma fé e ordem, esse irmão também pode participar. Tipo, hoje, vamos considerar que nós defendemos a posição, nós adotamos a posição restrita. Vamos considerar que nós adotamos essa posição. Então, se tivesse um irmão aqui, lá da primeira igreja batista de Capivari de Baixo, ou de lá de Tubarão, de Laguna, então esse irmão poderia participar. Mas já um irmão da Assembleia de Deus, ou da Presbiteriana, ou da Verdade Crial, seja lá de onde for, ele já não poderia participar. Estão entendendo? Essa é a ceia restrita. E a ceia ultra restrita, que é o outro posicionamento, nessa posição de ceia ultra restrita, só pode participar da ceia
os membros da igreja local. Né? Então, tem essas três posições, mas tem um outro pastor que também já não está entre nós, já está na glória, o pastor João Falcão Sobrinho. Ele foi professor no Seminário Batista do Sul, lá no Rio de Janeiro, e ele atuou muito, escreveu alguns livros também na área da igreja, na área da eclesiologia, e no livrinho dele lá, A Túnica em Consúltio, um estudo sobre a doutrina da igreja. Além dessas três posições que o pastor Ebenezer coloca no seu livro, ele ainda inclui mais uma, né? A universalista, ou a ceia aberta ultra livre. Nessa ceia aberta, universalista ou ultra livre, pode participar qualquer um na ceia. Por exemplo, se a gente está aqui, se a gente adotasse esse posicionamento da ceia ultra livre, aberta, né, ou universal, todos poderiam participar, todos. Mesmo se você fosse membro lá do centro de Umbanda, você pode participar sem nenhum problema. Então, só para recapitular, então nós temos 4 posições, né? Nós temos essa universalista, nós temos a ceia livre, nós temos a ceia restrita e a ultra restrita. Certo? Eu sei que é muita coisa para... Aí depois pergunta assim, mas isso está na Bíblia, pastor? Não, não está. Não está. Mas eu já falei que na Bíblia não tem uma resposta, um mandamento sobre a questão, quem deve participar da ceia. Né? Então, nós temos essas 4 posições. Repetindo, universalista, aceita todo mundo, né? Livre, aceita todos os crentes batizados em comunhão com a sua igreja, independente da denominação. Restrita, aceita só os membros da igreja local e os membros das igrejas co-irmãs ou da mesma fé e ordem. E a ultra restrita, que aceita participar da ceia só os membros da igreja. Agora, se a gente for analisar um pouquinho mais, né, essas posições, cada uma delas tem um pressuposto teológico, tem uma crença por detrás. Mesmo que às vezes a igreja adote este ou aquele, ou aquela posição, e não considere, não pense a respeito do que está por detrás, isso não quer dizer que não tenha uma crença, um pressuposto teológico por detrás. Por exemplo, se a igreja adotar o posicionamento universalista de que todos podem e devem participar da ceia, o que está por detrás disso? Qual a crença que está por detrás? O que está por detrás é a crença de que no final das contas todos serão salvos. Que esse negócio de inferno e céu, isso é balela. Isso é o chamado universalismo. Então, para quem conhece as Escrituras minimamente e crê nas Escrituras sagradas como palavra de Deus, essa tem que ser rechaçada veementemente. Não tem como nem pensar, nem cogitar. Né? Então, essa já está fora. Sobra para nós 3. Sobra a ceia livre, que é a que a gente tem feito até agora, a restrita e a ultra restrita. Mas a ceia livre, quando nós pensamos e acreditamos que todos podem fazer parte, o que está por detrás? Qual é a crença, o pressuposto teológico? O problema que eu vejo, e depois vocês vão entender melhor o que eu vou dizer aqui, o problema que eu vejo na ceia livre é que, dentro dessa compreensão da ceia, não existe uma definição clara, ou uma compreensão de uma igreja,
universal ou de uma igreja local? É um tanto nebuloso, a gente não faz alguma distinção, ou praticamente não considera esse elemento, ou pelo menos esses dois aspectos da igreja, que é a questão da igreja una, a igreja universal, e a igreja local, que é uma expressão dessa igreja local. Então, parece que não se leva em consideração uma eclesiologia mais bem fundamentada bíblica e teologicamente. A ceia restrita, em que se aceita pessoas da mesma fé e ordem, né, ou da mesma denominação, participando da ceia, até entende esse aspecto dessas duas naturezas da igreja, a igreja universal e a igreja local, que eu vou explicar mais tarde para vocês. Só que também não faz uma distinção entre igreja local e igreja universal. E aí sobra a ultra restrita, que vai deixar bem claro, vai demarcar, vai delimitar, vai fazer um risco e criar uma geografia delimitando o que é a igreja local, qual o espaço, a geografia dessa igreja local. Né? Então, eu penso que para a gente dar uma resposta adequada e pelo menos procurar adotar uma posição que seja mais coerente com o todo das Escrituras, eu acredito que a gente precisa partir de um estudo da igreja, ainda que seja elementar. Né? A gente precisa saber o que é igreja. E eu posso assegurar que, embora muitos de nós pense que sabe o que é igreja, né, nós somos muito ignorantes a respeito. E nós precisamos estudar muito a respeito. A palavra igreja, né, ela aparece nos evangelhos pela primeira vez lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18. E essas duas passagens, que a gente não tem tempo para discorrer sobre elas, né, mas vamos falar rapidamente, essas duas passagens, elas são fundamentais para nós entendermos, termos uma compreensão bíblica a respeito do que é igreja. Então, lá em Mateus, capítulo 16, nós vamos encontrar o Senhor Jesus utilizando essa palavra pela primeira vez. Olha lá na sua Bíblia, Mateus 16, 18, quando Jesus diz assim, está dizendo para Pedro, e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que o Senhor usa essa palavra. É a primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. O segundo momento em que essa palavra vai aparecer, vai ser lá em Mateus também, no capítulo 18, só você virar a sua folhinha. E lá no versículo 17, ali Jesus dando instrução ou instruções sobre como lidar com o irmão faltoso, ele vai dizer assim, se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano. Então, nós temos aqui em Mateus duas ocorrências dessa palavra igreja. Lá no Antigo Testamento, e aí a gente precisa entender que o Antigo Testamento, os textos originais da Bíblia, né, os textos das línguas originais, nas línguas originais, o Antigo Testamento na verdade, né, escrito em
hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Então, lá no Antigo Testamento, a palavra hebraica, que é similar, que tem um significado com conotações muito semelhantes à palavra igreja, é a palavra kaal. Essa palavra, na nossa Bíblia em português, principalmente nas versões mais tradicionais da Almeida, a revista e corrigida e atualizada e tudo mais, essa palavra kaal, ela vai ser traduzida geralmente como reunião do povo de Deus, ou como congregação do povo de Deus, ou ainda como assembleia. Então percebam que a ideia é congregação, reunião, assembleia, é tudo ajuntamento de pessoas, né? Então é essa a palavra usada para a assembleia lá no Antigo Testamento. E até tem uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução ela é chamada de Septuaginta, e essa versão ela foi produzida antes de Cristo, até na cidade de Alexandria, né? A Septuaginta, porque dizem que 70 judeus se envolveram nesse projeto de traduzir do hebraico para o grego. Então, na época de Jesus, no primeiro século, essa tradução do Antigo Testamento para o grego, ela já existia. Possivelmente os apóstolos usaram muito essa tradução, o próprio Jesus deve ter usado. E nessa tradução da Septuaginta, a palavra kaal, do hebraico, ela é traduzida como eclesia, que é a palavra igreja em grego, né? Igreja é uma acomodação, é uma transliteração, digamos assim, do grego para o português. Fica até mais bonitinho, né? Igreja, eclesia, mas a palavra é eclesia. Eclesia. Só que é interessante a gente observar de onde Jesus tirou essa palavra. Essa palavra, quando os tradutores da Septuaginta fizeram essa tradução do hebraico para o grego, essa palavra ela já era amplamente usada na Grécia Antiga. 600 anos antes de Cristo, né, na Grécia nós encontrávamos as chamadas polis gregas, as cidades-estados. Essas cidades, elas tinham uma forma de governo, uma forma administrativa que não sofria interferência de ninguém de fora. Eram as chamadas polis. E em cada polis grega, cada cidade-estado grega, tinha um local onde era feita uma assembleia, onde se reunia ali o povo daquela polis, daquela cidade, para decidir, discutir assuntos relacionados à política, à administração da cidade. E vocês sabem qual era o nome que era dado para essas assembleias? Eclesia. Eclesia era o nome. Então, Jesus, ele certamente sabia disso, bem melhor do que nós, né? Ele pega essa palavra, eclesia, para designar o povo de Deus, o novo povo de Deus, que ele está formando. E eu acho que a gente poderia até pensar, por que Jesus não pegou, por exemplo, a palavra sinagoga? Vocês sabem, se não sabem, deviam saber, que as sinagogas, no primeiro século, na época de Jesus, eram os locais de culto. Os locais onde o povo judeu, o povo israelita, se reunia para estudar a lei, para aprender e para cultuar a Deus. Possivelmente,
Jesus ele pegou essa palavra eclesia para dar exatamente uma conotação institucional à igreja ou ao povo que ele estava formando. Então, quando a igreja leva esse nome ou incorpora esse nome, a igreja ela está se identificando, a julgar, né, pelas eclesias nas polis gregas, nas cidades-estado gregas, a igreja está se identificando como uma entidade pública. Por isso é que, dependendo do contexto, é claro, a igreja ela tem que ter as suas reuniões públicas, não podem ser reuniões fechadas e privadas. Talvez a exceção seja num período de perseguição, não sei, mas ainda assim o caráter da assembleia, da reunião, ele é um caráter público, né? E quando a gente pensa em instituição, o que é uma instituição? Uma instituição é uma organização que tem uma certa estrutura, com regras, né? Essas regras, elas moldam o pensamento do grupo e dá identidade ao grupo. Então a gente precisa entender que a igreja, ela é uma instituição. Aliás, tem um autor que ele fala que o grande problema teológico hoje é a falta de compreensão da igreja como instituição. E por que nós rechaçamos toda ideia de organização, toda ideia de instituição? Segundo ele, porque nós fomos influenciados pelo iluminismo, e especialmente pelo liberalismo. E aqui a gente não está falando de liberalismo teológico, não, a gente está falando de liberalismo como sistema político, econômico e tudo mais. Por que nós pensamos, nós achamos que nós cremos em Jesus e nós podemos seguir uma carreira solo, sem igreja? Exatamente porque nós temos uma influência, né, de todo o pensamento iluminista, que de fato tira Deus do centro e coloca o homem. O homem se torna individualista. Ele não tem que prestar contas a ninguém. Deus é suficiente na sua caminhada. Mas é um pensamento totalmente equivocado. Porque a igreja é uma instituição. E sendo uma instituição, ela tem regras. E tendo regras, aqueles que fazem parte dessa instituição precisam conhecer essas regras e a elas se submeterem. É simples assim. Por quê? Porque é isso que vai forjar a identidade. É isso que vai delimitar. É isso que vai fazer com que eu saiba quem está dentro e quem está fora. E no início do Antigo Testamento, ao fim do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vamos ver que existe uma linha, e essa linha não é tênue, essa linha ela é demarcante, ela é ressaltada de uma definição entre o povo de Deus e os outros povos. Então, o que é uma igreja local? Uma igreja local é uma espécie de polis, na qual estão os cidadãos do reino dos céus. Só que, diferentemente daquela polis grega ou daquela cidade-estado grega, né, que se reunia para tratar de assuntos de interesses particulares da cidade, a igreja ela se reúne
é um outro tipo de polis, onde os cidadãos do reino já antecipam esse reino, onde já vivencia uma espécie de uma cidade celestial, onde os assuntos do reino são tratados. Então, quais as implicações disso, né, para nós? A igreja, essa compreensão de que a igreja local, e aqui eu vou abrir um parênteses aqui para que eu fique de esclarecer isso melhor, né? Em teologia, né, entende-se, os teólogos entendem que, na verdade, os credos também dizem isso, e os textos bíblicos também mostram que a igreja é uma só. Tá? É importante a gente esclarecer isso. A igreja é uma só, a igreja é una. E passagens onde são mencionadas a palavra igreja, tipo na carta de Paulo aos Efésios, tratam dessa igreja como um todo, a igreja universal. A igreja universal é a igreja composta, formada de todos os salvos, de todas as épocas, daqueles que estão aqui, que é chamada de igreja militante, e daqueles que já estão na glória, que é a igreja triunfante, e daqueles que serão inseridos na igreja. Então, entendam, a igreja é uma só, a igreja universal, esse termo é usado para não está na Bíblia, tá? É uma expressão teológica, para se referir à igreja de Deus como todo o povo de Deus, todos os salvos de todas as épocas. Simples assim. Agora, essa igreja universal, ela vai encontrar sua expressão através das igrejas locais. Essa igreja local, ela pode ter 3 membros, ou pode ter 3 mil membros, ou 30 mil membros, mas cada igreja local, ela é uma expressão completa da igreja universal. Então, Primeira Igreja Batista de Tubarão é uma igreja local, que expressa a totalidade da igreja universal. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja local. A Igreja Presbiteriana é uma igreja local. A Igreja Verdade que Liberta é uma igreja local. A Igreja Pentecostal lá do bairro Passagem, que não tem nome, sei lá, é uma expressão da igreja universal, é uma igreja local. Tanto é que essa palavra igreja, eclesia, ela vai aparecer no Novo Testamento muitas vezes no plural, se referindo a uma comunidade de pessoas, um conjunto, um grupo de pessoas que se reúnem em determinada localidade. As igrejas da Judéia, as igrejas da Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso e por aí vai. Então, o objetivo, então, né, de igrejas locais é que a igreja local ela deve ser um modelo que contraste com outras instituições, digamos assim, humanas. Né? E para isso, o Senhor deu à igreja a autoridade das chaves do reino. E aí a gente precisa entender bem direitinho isso aqui. Né? Eu não quero demorar muito, mas eu vou aqui caminhando para o nosso final. Ainda não chegamos na conclusão. Mas a igreja local, ela recebe a autoridade das chaves do reino. Lá em Mateus
16, 18 e 19, vou ler o 19 e o 18, nós já lemos, tá? Em Mateus 16, 19, presta atenção nas palavras que o Senhor diz a Pedro. Ele diz assim: eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então percebam que depois da confissão de Pedro, o contexto aqui é a grande confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com base nessa confissão de Pedro, né, Jesus então traz essas palavras para Pedro. Pedro como representante dos apóstolos, ou usando uma outra linguagem, Pedro ali juntamente com o colégio apostólico, representando a igreja que o Senhor está iniciando, a igreja na sua forma embrionária. Então Jesus está entregando as chaves do reino para esta igreja, representada aqui por Pedro, que representava o colégio apostólico. E lá no capítulo 18 de Mateus, Jesus vai dizer essa mesma palavra, só que agora Jesus vai estar entregando essa autoridade das chaves para a igreja, e para uma igreja local. Versículo 18, né, de Mateus capítulo 18, Jesus vai dizer para a igreja, ele vai dizer assim: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, versículo 19: se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, depois de Jesus entregar as chaves para Pedro, representando o colégio apostólico, a igreja ali embrionária, digamos assim, ele vai entregar essa autoridade das chaves do reino para a igreja. E aí ele fala: se dois na terra concordar. O pessoal usa esse texto para falar de oração. Não tem nada a ver com concordância de oração, com amém de oração. Aí o outro texto também que fala: pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, às vezes a gente usa, até eu já usei mesmo, né, para justificar a pouca frequência da reunião do culto de quarta-feira. Né? Os irmãos, aproveitando aqui já o gancho, convidar os irmãos para vir no culto de quarta-feira para orar. Aí a gente vem 2, 3, fala: ainda bem que está escrito, né, que onde tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Mas não é nada disso que o texto diz. O texto não está falando nada disso. Não é como se houvesse uma nuvem mística da presença de Jesus onde estivesse 2 ou 3. Não tem nada a ver. O que o texto está dizendo é que a igreja, ela reunida, ela tem a autoridade das chaves para emitir julgamentos do céu em nome de Deus aqui na terra. É essa autoridade que a igreja recebeu. É essa a autoridade das chaves. Eu gosto muito, e eu acho que ajuda a gente a compreender. Eu sei que vocês estão cansados, o tempo está indo. Mas a gente não pode sacrificar os conceitos, porque senão fica complicado também para mim. Então, eu peço que você mantenha-se ligado, aceso. A gente está chegando no final. Mas para ilustrar, eu gosto da metáfora que um autor que eu já citei aqui, o Jonathan Leeman, ele usa. E essa metáfora, ela realmente é elucidadora, ela abre assim a nossa mente. Né? E ele compara a igreja local, como uma embaixada. Né?
o que é uma embaixada? Eu sei que muitos aqui sabem bem, muito mais até do que eu, que é uma embaixada. Uma embaixada é uma organização, uma instituição oficial de um país que se estabelece numa nação estrangeira para ali representar o país de origem. E aquele espaço geográfico onde tem uma embaixada, aquele espaço geográfico, ele é o espaço daquela nação que a embaixada representa, mesmo estando num território estrangeiro. Por exemplo, né, se você estiver nos Estados Unidos, né, eu acho que a embaixada do Brasil nos Estados Unidos deve ficar lá na capital dos Estados Unidos, que é Washington. Então, lá em Washington, você vai ter uma embaixada brasileira. Você é brasileiro, você mora lá e coisa e tal, ou está passeando, de repente dá um problema lá no seu passaporte, alguma coisa desse tipo. Então, onde é que você tem que ir? Você tem que recorrer a essa embaixada brasileira ali nos Estados Unidos. E quando você chega nessa embaixada, você entrou ali, é como se você tivesse pisando num território brasileiro. Ali a língua falada vai ser o português. Né? Ali, essa embaixada está revestida de autoridade, ela tem um poder oficial para resolver, tratar dos seus problemas. Por exemplo, é ela que vai confirmar a sua nacionalidade como brasileiro. Você pode ser brasileiro, né? Mas você não tem como se autoproclamar brasileiro lá naquela nação se a embaixada não reconhecer que você é um brasileiro. Então, o Jonathan Lima, ele fala que a igreja local, ela é uma espécie de embaixada do reino de Deus aqui na terra. Veja bem, a igreja como essa embaixada, ela não tem o poder de tornar você um cidadão do reino. Isso aí é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai regenerar o pecador quando ele se aproxima de Cristo, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que a obra de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para a sua salvação. Ele crê em Jesus, o Espírito de Deus faz uma obra de regeneração, torna-o uma nova criatura. E então essa pessoa se torna um cidadão do reino. Então a igreja, ela não tem como tornar alguém, fazer alguém cidadão do reino. Mas a igreja, a semelhança da embaixada, de uma embaixada do reino, ela tem a autoridade para reconhecer se o fulano é do reino. Ou usando uma outra linguagem, a igreja, ela tem a autoridade para reconhecer ou não se aquela confissão do irmão a respeito de Jesus Cristo é genuína ou não. Por que quando nós batizamos, e é a igreja que batiza, o pastor é apenas alguém, um oficial, que para quem a igreja delegou essa autoridade, né? Porque não pode entrar todo mundo na água e batizar o novo membro, o novo irmão, né? Mas é a igreja que batiza. E por que nós fazemos o batismo precedido de profissão de fé? Porque o irmão vem aqui, a igreja vai perguntar, esse irmão vai falar, você crê em Jesus? Crê em Jesus. A gente vai estar olhando, analisando, e depois a gente vai usar a autoridade das chaves, reconhecendo ou não que a confissão daquele irmão ou daquela irmã é genuína, é verdadeira. Então percebam a responsabilidade, o privilégio que nós temos como membros. E não é só no batismo. Não é só no batismo que a igreja exerce a sua autoridade das chaves. Ela também exerce a autoridade das chaves do reino de diversos modos. Na pregação do evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, ou seja, nós falamos, olha, Jesus veio
morreu pelos seus pecados, os seus pecados te colocam numa situação de condenação, os teus pecados vão te levar para o inferno, para uma alienação, uma separação eterna de Deus, e você precisa confiar naquilo que Jesus fez para você ter o perdão dos seus pecados. A igreja está usando a autoridade das chaves, a pessoa vai responder sim ou não, mas a igreja está usando a autoridade das chaves. E um outro momento também em que a igreja usa a autoridade das chaves é na ceia do Senhor. É na ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, a igreja vai estar confirmando a confissão daquele irmão. A igreja vai estar confirmando que a confissão daquele irmão é genuíno. Olha, nós vamos participar da ceia juntos porque nós cremos no mesmo Senhor. Nós seguimos para o céu juntos. Nós estamos lutando, combatendo o pecado juntos. Nós estamos procurando viver e combater e viver a fé evangélica. Agora, a autoridade que uma igreja local tem, ela é restrita à igreja local. Essa igreja local aqui, ela não tem autoridade, né? Ela não tem autoridade das chaves, ela não tem como exercer o seu poder das chaves numa outra jurisdição, digamos assim. Se a pessoa não é membro dessa igreja, ela não tem. Da mesma forma como pastor, que fui outorgado, delegado e deputado, né, pela igreja, a minha área de atuação, o meu ministério pastoral, o meu pastoreio é sobre esse rebanho. Eu não tenho responsabilidade e eu não tenho como pastorear o irmão lá da igreja de Capivari ou o irmão aqui da igreja Assembleia de Deus. Então, é por conta dessa compreensão, e a gente precisa amadurecer, que eu mudei a minha posição. Eu acredito, tenho convicção de que a posição mais consistente, mais coerente com as Escrituras Sagradas e considerando toda essa parte da igreja, essa questão da autoridade da igreja, a posição mais coerente, eu diria que é a ultra restrita. Só que assim, eu não tenho como obrigar, forçar você e a igreja a adotar. Né? Por quê? Porque nós não temos um mandamento bíblico expressamente claro falando sobre a questão. Mas como pastor, cabe a mim a responsabilidade de orientar a igreja a utilizar essa autoridade das chaves do reino que lhe foi outorgada pelo Senhor de forma correta. Então, assim, eu sei que na nossa última ceia causou um certo constrangimento e realmente causou porque foi uma mudança foi uma mudança minha, não da igreja, a igreja não sabia. Foi uma coisa meio abrupta, né? Essas coisas quando vem assim meio de supetão, pega a gente meio que desesperado, meio que de forma inesperada e causa um choque. Mas de maneira alguma, né? Eu pensei, ou eu penso ao adotar esse posicionamento, de maneira nenhuma o meu intuito é segregar, afastar, como eu disse no início, né? Ou afastar. Na verdade, o que eu quero é que você que tem nos visitado, que você que tem vindo aos cultos, que tem participado,
que tem entendido que nós pregamos a palavra de Deus e que quer servir ao Senhor, que quer caminhar junto conosco, é que você se integre no nosso grupo, que você faça parte dessa família e vamos caminhar junto. E o processo é simples. Não é difícil. O requisito é crer em Jesus. Esse é o requisito, crer e ser batizado. Alguns já foram batizados. Então, assim, eu quero deixar vocês, o meu objetivo nessa exposição é dar elementos, informações bíblicas, teológicas, para que você, nesse momento em que nós iremos participar da ceia, você tenha uma base para pensar e tomar sua decisão. Como eu disse da última vez, o texto da palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Em última instância, é o autoexame. Só que assim, tem uma palavra de advertência que eu também não posso fazer vista grossa e eu não posso ser leviano. Os versículos 29 e 30 de 1 Coríntios fala: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morreram. Então a gente não pode ser irresponsável também. Esse texto aqui tem um peso enorme. Esse texto aqui tem uma advertência solene. O apóstolo Paulo está dizendo que pessoas na igreja de Corinto estavam doentes e pessoas na igreja de Corinto estavam morrendo por participar da ceia de forma indevida. Ele diz, por não discernir o corpo de Cristo. Então a gente precisa pensar e fazer e participar com temor, com tremor. Eu li um livro sobre a ceia, um livro do C.R. Sproul, é um livreto, na verdade, e ele fazendo uma explicação sobre esse texto aqui de 1 Coríntios, ele faz uma citação do Oscar Cullmann, e o Oscar Cullmann, ele diz que esses versículos aqui, o versículo 29 e o versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 11, é um dos textos mais negligenciados pela igreja hoje. Então, irmãos, nós não temos nenhum mandamento claro das Escrituras dizendo que seja essa ou aquela posição, né? Mas a gente pode concluir afirmando que a ceia do Senhor é para crentes batizados que pertencem à igreja local, porque uma vez que a igreja tem essa autoridade das chaves do reino, ela só pode exercer esse poder sobre os seus membros. A gente conhece muitos dos irmãos. A gente sabe que os irmãos são crentes, têm uma fé, um bom testemunho cristão, ainda que não sejam membros da nossa igreja. Isso não quer dizer que não sejam crentes. Mas, na minha concepção, por conta dessa autoridade das chaves do reino, eu oriento. Se você ainda não é membro da igreja, eu oriento com muito amor e com muito temor, para que a gente não incorra, talvez, nessa palavra de juízo aqui de 1 Coríntios, que é melhor, talvez, você não participar. E
e podermos também, para quem está nessa situação, agilizar o processo de integração como membro. Mas, como diz o apóstolo Paulo, não falo isso como mandamento do Senhor, mas como concessão. E aí você pode analisar, você pode refletir. Se você achar que convém, é uma questão pessoal, tá? Então, dito isto, eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente, a convidar o irmão André Nazário e